Fala galera, professor Moisés Sky do Sistema Positivo de Ensino, o SPE com você hoje. Live de revisão hoje de hora de estudo, galera do segundo ano. E eu queria falar para vocês aí que vocês têm que ir agora só na página 58 do livro normal de vocês, não o livro de atividades. Então vamos embora para a hora de estudo, eu vou ler o exercício e vai aparecer aí na telinha. Bora lá! Página 58 é o exercício número 7, né? Ele tem a A e a B teórica, a C e a D são de cálculos, então bora comigo. O manual técnico de determinado modelo de aquecedor de água para residências, cuja fonte de energia é o gás, registra o seguinte dado: 32.465 quilocalorias por hora. Vou deixar já anotado aqui no quadro para não esquecer, tá? É o único dado que ele vai dar. Esse dado trata da grandeza física. Na letra A. Calor não. Energia por tempo só pode ser potência. Então podem marcar aí na letra A, xzinho na potência, tá? Essa é a resposta. Depois no quadro vocês vão ver aí que eu já vou deixar prontinho para vocês. Nossa, A bem tranquila, hein, galera? E a B teórica também. O que significa esse valor? O que significa, na verdade? Que em 1 hora de funcionamento do aquecedor, né? Ele tem uma energia liberada aí, né? De 32.465 quilocalorias. Tá aí a letra B. Então A e B estão feitas. Agora a letra C eu vou ler para vocês e eu vou fazer no quadro. Qual é a quantidade de calor em calorias que esse aquecedor fornece por minuto? Bom, eu já coloquei a resposta da A, que eu já tinha comentado, a B está feita, que eu falei no texto, né? Agora, olha a letra C aqui. Ele quer por minuto, então é só você pegar esse valor aí de 32.465, que ele deu no exercício, tá? E dividir por minuto. Mas como? Só lembrar que 1 hora tem 60 minutos, galera. Então vai ficar 32.465 quilocalorias dividido, 1 hora tem 60 minutos. Aí vai ficar em 1 minuto, como ele quer. E dividindo isso, eu já fiz o cálculo aí, mais ou menos deu 541 quilocalorias por minuto, aproximadamente. Aproximado porque é quebrado. Vocês podem ver que vocês podem usar a calculadora nesse exercício, que apareceu a calculadora aí do ladinho, tá? Então quer dizer que em 1 minuto, como ele pediu, eu tenho aí uma energia de 541 quilocalorias. Agora eu vou ler a próxima letra que tem a ver com exercício de cálculo. D. Converta o valor da grandeza apresentada no enunciado para a unidade correspondente do SI. Então ele quer em watts. Estou apagando o quadro para vocês. E agora a letra D aqui. Ele quer em watts, né? A potência em watts. Bom, ele já deu a potência, galera. Ele já deu a potência. O problema é que eu tenho que passar esse quilocaloria para joule. E 1 quilocaloria tem 4,18 aproximadamente vezes 10 ao cubo joules, ou seja, é 4,18 vezes 1000 joules. Porque 1 quilocaloria tem 4,18 quilojoules, né? Então eu já vou passar aqui, ó. Vou chamar de X o valor aí. 32.465 vezes 4,18. Como ele quer em joule, não em quilojoule, eu tenho que multiplicar ainda por 1000, que é 10 ao cubo. Fazendo esse cálculo que eu já fiz na calculadora, isso aí vai ficar aproximadamente, cara, é grande pra dedéu, galera, é grande pra dedéu. 135.703, ou seja, 135.703,7, nesse caso, vezes 10 ao cubo, não podemos esquecer do 10 ao cubo aqui, joules. Beleza, tenho a energia. Agora para achar a potência é só pegar isso daqui e dividir por 1 hora, e 1 hora tem 3.600 segundos. Vamos lá então. Potência 135.703,7 vezes 1000, que é 10 ao cubo, dividido por 3.600, porque 1 hora tem 3.600 segundos. Dá para simplificar aqui, ficar 10 na 1. Então vai ficar essa coisa vezes 10, né? Então uma casa para frente, dividido por 36. E eu fiz essa conta, deu aproximadamente 37.700 watts.
Dá 37.696, eu acho que é. Eu já aproximei para 37.700. Página 59, exercício 13. A temperatura média da água do mar em uma praia de Alagoas é de 28 graus Celsius no verão e 18 graus Celsius no inverno, sendo a densidade da água do mar 1.030 kg metro cúbico e seu calor específico 4.180 joule quilograma Kelvin, a quantidade de calor cedida por metro cúbico, ou seja, ele quer em 1 metro cúbico, de água porque cedida, porque ele está indo de 28 a 18, realmente tem uma variação de temperatura negativa, né? Então o calor é perdido. Para o mar em seu resfriamento entre o verão e o inverno em joule aproximadamente. Cara, é um exercício bem tranquilo, a massa está aqui porque ele quer em 1 metro cúbico, então eu vou ter que essa massa aqui que é 1030, só para lembrar que a variação de Celsius ela é igual a de Kelvin, porque aqui está em Kelvin, mas dá na mesma, a variação de Celsius é igual a de Kelvin, então aqui vai ser uma variação térmica de menos 10, né? Por quê? Porque 18 menos 28, galera. E agora é só fazer o que macete, ó. Q, Mzinho, C, delta T. Q, 1030, que é a massa. Por quê? Porque em 1 metro cúbico ele tem essa massa aí. Ele quer em 1 metro cúbico. 4.180 vezes menos 10 Kelvin ou menos 10 graus Celsius de variação é a mesma coisa. Só de Fahrenheit que é diferente, né? E fazendo esse cálculo aí, dá negativo, porque é um resfriamento, 430, nossa senhora, é bem quebrado, 54 e 3 zeros aqui, joules. Como ele quer em notação científica, esse número enorme aí, que seria 43 milhões aproximadamente, seria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui a resposta. Menos 4,3 vezes 10 na sétima joules. Como ele falou resfriamento, você não precisa colocar o sinal aí, já está dizendo que é negativo. Isso só pode ser a letra E de Equador. Tá aí. Vamos para o próximo exercício agora. Página 62, exercício 30. Para fundir 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius precisa 8.000 calorias. Para determinar isso é o latente de fusão do gelo aí, né? Tá na cara. E para aquecer 10 graus Celsius, 100 gramas de água precisa de 1.000 calorias. Para achar o calor específico da água, né? Tá na cara. Quantas calorias serão necessárias para transformar 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 20? Então aí eu vou ter a fusão, porque o gelo está no ponto de fusão, e depois esse gelo fundido vai virar água de 0 a 20 graus Celsius. Daí eu tenho que usar o que macete depois. Então primeiro é o Q igual a ml, depois o QM M vezes C vezes delta T. Bora lá então. Bom, já anotei os dados aqui para achar o latente de fusão e o calor específico da água. Ele falou que 100 eu tenho 8.000, então só para lembrar que o latente de fusão é quantidade de calor por massa. Vai dar os 80 que todo mundo já está acostumado a ver, né? 8.000 dividido por 100. Aí, eu falei? Então eu já tenho o latente de fusão que é 80 calorias por grama. E aqui é para achar o calor específico da água, que vai ser o quê? Quantidade de calor pela massa de água vezes a variação de temperatura, que nesse caso é uns 10 graus Celsius ali. Vai ficar 1.000 dividido por 100 vezes 10. Ou seja, 1.000 dividido por 1.000 dá 1. Só fizeram isso daí só para você perder tempo fazendo cálculo. Quem decora esses valores aí nem precisa, mas é importante para rever certinho. E agora eu vou fazer o cálculo total. Para transformar esse gelo em água, né, o calor total vai ser o calor de fusão mais o calor sensível. Calor de fusão, a massa de gelo agora é 200 gramas, ele falou. Eu já tenho latente de fusão que é 80. Então, na verdade, a gente teve esse trabalho anterior para só substituir aqui na fórmula. Depois, esse gelo virou líquido, 200. O calor específico que a gente achou anteriormente é 1. E ele quer de 0 a 20, então é 20 graus Celsius aqui. Logo, aqui vai ficar 200 vezes 80, 16.000. E 200 vezes 20 dá 4.000. Então, para derreter 200 gramas de gelo e chegar a 20 graus Celsius tornando-se água, você precisa de 20.000 calorias. Tá aí a resposta. Essa só pode ser a letra B de bola e não quer em notação científica. Tá aí o exercício então. Vamos para o próximo agora. Bom, vamos então ao exercício 34 da página 64.
Desculpa, exercício 39 da página 64. Desculpa o erro aí, galera. Vou ler aqui para vocês. Um cozinheiro coloca 1 litro de água gelada a temperatura de 0 graus Celsius. Beleza. Em uma panela que contém água a 80 graus Celsius. A temperatura final da mistura é de 60. Não tem mudança de estado físico aí, tá, galera? A quantidade de água quente que havia na panela, não levando em conta a troca de calor da panela da água em litros, era de... Bom, seguinte. Eu tenho água fria, mas eu quero água quente. Lembrando que 1 kg de água equivale a 1 litro, a densidade. Ele quer o volume. Mas se eu achar a massa, eu vou só fazer regra de 3 para achar o volume. 2 sistemas, 2 calores. Ele deu a temperatura de equilíbrio aqui, então. Ó, o quente, na verdade, que era a água que estava na panela, estava a 80 e vai a 60. E o frio vai de 0 a 60. Então eu tenho 2 calores. Calor do frio, da água fria, mais o calor do quente, da água quente. Como vai ter equilíbrio térmico, a soma dos calores é igual a 0, que é o princípio fundamental da calorimetria. Calor da água fria, coloca lá 1. Calor específico é 1 também da água, né? Ele estava a 0 e vai a 60, então variou 60. Não tenho, que é a massa de água quente, que vai equivaler a mesma coisa que o volume. Calor específico da água é 1. Ela estava a 80 e foi a 60, então vai ficar menos 20, né? Porque é só fazer 60 menos 80. Bom, então vai ficar 60 menos 20 mQ. Igual a 0. Passa para o outro lado. 60 igual a 20 mQ. Corta, corta. Então a massa de água quente, se eu dividir 6 por 2, vai ser 3 kg. E como 1 kg é 1 litro, 3 litros, essa é a resposta. Só pode ser a letra... Aí, gente, que eu tenho que ver aqui. B de bola. Tá aí. Vamos para o último exercício agora. Bora. Página 64, exercício 41 é o último de hoje. Colocam-se 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 100 gramas de água, que eu não tenho a temperatura inicial dela. Após certo tempo, verifica-se que existem 30 gramas de gelo, então somente fundiu 20, né, desses 50. Já dá para saber aí que, como não fundiu por completo o gelo, a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus Celsius, porque eu vou ter uma mistura de gelo e água, e é o que nós vemos lá na curva de aquecimento. E equilíbrio térmico, admitindo-se que não ocorreu troca de calor com o ambiente e que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, responda. Qual a temperatura final da mistura? Eu já falei, 0 graus Celsius devido a isso. Eu tenho uma mistura de gelo e água, não derreteu por completo o gelo, o sistema fica no ponto de fusão, né? E a letra B, qual a temperatura inicial da água? Aí sim eu tenho que usar o princípio fundamental da calorimetria. Olha para cá então. Bom, a letra A eu já respondi, né? Temperatura de equilíbrio é 0. Mas a letra B eu tenho que fazer o calor dessa água aí, que eu não sei a temperatura inicial, e o calor de fusão do gelo. Soma dos calores é igual a 0, porque eles chegaram no equilíbrio a 0 graus Celsius. Bom, só para lembrar, a massa de água é 100, o calor específico da água é 1, ele não deu, mas você sabe que é. Temperatura final da água é a temperatura de equilíbrio, que é 0, e a inicial não tem, que eu vou chamar de T. Calor de fusão, só 20 gramas fundiram, vezes o latente de fusão, que é o QM vezes L, né? Igual a 0. Logo, só para terminar, vai ficar menos 100T isso aqui. 20 vezes 80, 1.600. Igual a 0. Logo, 1.600 igual a 100 vezes T, que eu passei para o outro lado e mudou o sinal. Simplifica os zeros. Daí a temperatura inicial da água, que seria o quente, né? Água quente, né? Estava a 16 graus Celsius. E por isso, com isso, né, terminamos a nossa mega aula de revisão do Hora do Estudo. Aquele abraço, boa semana e até lá!